Vamos receber com uma grande salva de palmas José Vicente. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero, com muita alegria, agradecer o convite que eu recebi aqui da casa, agradecer ao Rodolfo, a Beth, pela essa acolhida tão carinhosa. E ter a certeza que quando a gente sair daqui, a gente vai levar toda essa energia, essa vibração de amor que a gente está, né, depois da apresentação do Grupo Caminhos, né? A gente percebe, quando a gente está ouvindo, né, aquela vibração assim que vai chegando na gente. Né? E quando ela fala, vocês que são de 70, como diz o Emmanuel, o que são 70 anos perto da eternidade, né? Então temos muita coisa pela frente ainda. Mas o convite, né, quando me foi feito, para que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre o reino de Deus. Nós construímos o reino de Deus. E aí eu vou pegar alguns livros da nossa doutrina, onde a gente vai embasar essa nossa conversa de hoje. E eu quero começar pelo livro O Reino, de Herculano Pires. É um livro lindíssimo, que fala exatamente da passagem de Jesus, e como ele veio mostrar para a gente como é esse reino de Deus. E lá logo no começo, o Herculano Pires, ele usava o pseudônimo de Irmão Saulo, quando as obras eram inspiradas, né? E logo lá no começo, no primeiro capítulo, diz assim: era uma vez um jovem carpinteiro que fundou um reino, o mais belo, o mais justo, o mais fascinante de todos os reinos. Mas muita gente não acreditava nisso naquela época. E aí, nosso querido Humberto de Campos nos relata no livro Boa Nova, o encontro de Jesus com o sacerdote Hanan. Jesus estava próximo ao templo com os seus discípulos, e esse sacerdote viu aquele homem com as feições de alguém que veio da Galileia, e vai até ele e diz assim: Galileu, o que fazes na cidade? Porque ele percebeu Jesus acompanhado com mais uns homens, né, e certamente já tinha ouvido também falar, né, de tudo que Jesus estava na caminhada, pregando, ensinando para as pessoas. E aí Jesus, muito humildemente, diz a ele: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E isso choca aquele sacerdote, um homem que se considerava o conhecedor de tudo, dono do poder, né, de todos os conhecimentos teológicos. E ele olha para Jesus e diz: reino de Deus? E o que pensa ser isto? Jesus diz: esse reino é a obra divina no coração do homem. E o sacerdote, não satisfeito, e aí se sentindo já meio que desafiado na sua autoridade, mas obra divina em tuas mãos? Porque desde aquela época, o preconceito era uma coisa muito forte. Hoje em dia, no nosso mundo, já não tem mais tanto, né? A gente já está elevado mais espiritualmente, o preconceito não existe. Mas o preconceito com os nazarenos era muito forte. Então o sacerdote diz: obra divina em tuas mãos, como diz, como é que um nazareno vem dizer que tem uma obra divina em suas mãos? Com quem contas para levar adiante essa difícil tarefa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido para auxiliar-te na execução
desses teus planos? E Jesus diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Aí o sacerdote disse a ele: ah, sim, com certeza. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte, em toda a terra. Certamente que representará o material da sua edificação, dessa sua obra divina. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita, moldada em fragmentos de lama? Olha só, né, o ego, a vaidade, a prepotência daquela pessoa, não aceitando a colocação que Jesus estava fazendo. E Jesus humildemente disse: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E são os sentimentos e a boa vontade que vão trazer essas pessoas para a construção da obra divina ao qual estou me propondo. Então vejam, na época, quando Jesus disse que estava aqui para fazer uma obra divina, ninguém acreditou nele. Afinal, um carpinteiro pode fundar um reino? Mas será que hoje existem pessoas que acreditam nesse reino? Na real existência do reino de Deus? Um carpinteiro construindo um reino parece quase um conto de fadas, uma fábula para algumas pessoas, né? Afinal de contas, quem é que pode fundar um reino? E aí nós vamos pensar aqui quais são os reinos que nós, 2017, conhecemos. Tem lá o reino da Inglaterra, né, que é muito falado, sempre está na televisão. Na Espanha também tem um reino. Portugal já teve um reino também, né? Aliás, nós somos oriundos daí, né? Mas, então os homens podem fundar um reino? E se nós formos buscar nas nossas histórias infantis, nas fábulas, tem diversos reinos, né? Aí a gente pode, não indo até a década de 70, né? Mas a gente pode pegar aí alguns reinos, né? Das histórias infantis, tem lá o reino da Cinderela, né? O mais novo, o mais recente, que talvez a menina ali conheça, que é o reino do Shrek, né? Frozen, olha, mais novo ainda. Olha só, quantos reinos nós já ouvimos falar. Mas e aquele do carpinteiro? Aliás, desses reinos todos que eu falei aqui, do reino da Espanha, de Portugal, da Frozen, do Shrek, quem lembra quem era o rei? Como é que era o nome do rei? O que aconteceu com o reino? Mas e o reino do carpinteiro? 2017 anos depois, ele está presente nas nossas vidas. E eu sei de quem é o reino. E eu sei quem veio me ensinar a construir esse reino. Um reino que não tem os castelos, não tem os alicerces, não tem os minaretes dos grandes reinos do Oriente, mas é um reino que tem na sua fundação, no seu alicerce, Deus, amor e justiça. Bom, mas quando eu falo em reino de Deus, eu preciso saber quem é Deus. Se eu estou falando de um reino que a gente lembra 2017 anos depois ainda, quem é Deus, afinal de contas? Mas será que Deus é alguém? E desses reinos que nós citamos, sempre existia um alguém, né? Mas Deus é alguém ou é algo? E Kardec, na sua
didática na sua pedagogia, começa o Livro dos Espíritos fazendo a pergunta da maneira perfeita: que é Deus? Resposta: inteligência suprema, princípio de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E às vezes a gente fica meio confuso com essa colocação. Então vamos fazer uma pergunta para aquele que veio nos mostrar como construir o reino de Deus. Quem é Jesus? Jesus é um judeu nascido em Belém, filho de José e Maria, viveu em Nazaré e foi morto, crucificado. Que é Jesus? É o autor dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo, um movimento religioso que tem vários segmentos, várias formas de atuar, mas que constitui hoje a crença predominante no Ocidente. Então vejam, para a gente entender a colocação do Kardec. Quando eu uso o pronome quem, implica necessariamente que eu tenho uma identificação. E o pronome que, ele define uma atividade, uma condição, uma qualificação. Não é limitador. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, que é Deus? Ele foge do senso comum de eu ter que identificar um rosto, uma imagem, né? Eu dou a amplitude que tem o universo, não limito. E aí algumas pessoas podem pensar que Kardec fez a pergunta dessa maneira para manter um mistério teológico, alguma coisa que nós, pobres mortais, não possamos saber. Não é essa a ideia. A ideia é que nós não temos ainda o entendimento necessário, a evolução espiritual necessária para se aproximar da origem de todas as coisas, da inteligência suprema, que é Deus. Mas muito bem. E como é que a gente, compreende então esse reino de Deus, que diz que cada um de nós é responsável pela sua construção? E aí nós temos que entender o que é um reino. A gente tem aí algumas colocações que, dependendo da origem, da cultura, tem diversas colocações, né? Pensava-se num reino, antigamente, de 7 céus. Aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, devem se lembrar de uma revista que chamava Sétimo Céu. Só uma pessoa se arriscou, você viu só como é que é a coisa? Todo mundo fez cara de que, não, nem me lembro disso, né? Tem no Google? Tem, tá? Perguntar lá, tem. Sétimo Céu, era uma revista com histórias de amor, não era isso? Só tinham finais felizes, aquelas histórias, me contaram, não que eu tenha lido. Tá? Para ali na região do Oriente Médio, eles imaginam 9 céus. E cada um que você conquista, você está mais perto do paraíso imaginado. Muito bem. A nossa preocupação, eu acho que tem que ser, o nosso foco será que nós não estamos começando a querer construir um céu, um paraíso? E muita gente imagina que o nosso lar é o paraíso. E tem espírita que imagina que o paraíso espírita fica no nosso lar. Ninguém lembra daquele trechinho que o André Luiz passou antes de chegar no nosso lar, né? No umbralzinho ali. Todo mundo já se imagina, como será que eu faço para adquirir uma casa no nosso lar? Tão bonitinhas as casas lá, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter de não ficar imaginando que o reino de Deus fica em algum lugar que eu tenho que caminhar para chegar lá.
E é disso que a gente vai conversar bastante. Mas Deus, se eu não definir quem Ele é, como Ele é, de que tamanho Ele tem, como é que eu acredito nisso? Se eu não posso tocar, e nós somos ainda muito ligados à materialidade, às coisas, né? Como é que eu acredito para construir esse reino, para participar dessa construção? E nós temos que nos lembrar aqui de algumas passagens de Jesus, para que a gente não faça como fez Tomé, né? No encontro com Jesus, depois da crucificação. Tomé pediu para ver o furo dos cravos nas mãos, para acreditar que aquela pessoa, aquele ser que estava perto dele, era o mestre com o qual ele conviveu durante alguns anos. Essa passagem a gente encontra lá em João, né? Que ele diz que ele pede que é enfiar o dedo no buraco do cravo. Né? Mas então, se eu não toco, e Kardec não definiu quem é Deus, mas que é Deus, e eu acho que eu tenho que ter algo para tocar, eu estou sendo como Tomé. Assim como que eu não posso ver, mas como é que eu vejo Deus? Onde é que eu vejo Deus? E aí a gente também pode se pegar nessa figura do Tomé, né, que Jesus diz, Tomé, porque creste, creste porque me vistes, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem precisar dessa passagem. Puxa vida, mas é tão difícil, né? Eu vou construir o reino de Deus e eu não tenho nada de referência de Deus. Certa vez um professor colocou na mesa, lá da turma que ele estava dando aula, 2 copos com água. E perguntou aos alunos, vocês veem alguma diferença entre esses 2 copos? Não, ninguém viu nenhuma diferença. Todos disseram, tem 2 copos com água. Aí ele pediu então que eles viessem e experimentassem de um e do outro. E num dos copos tinha açúcar misturado. Depois de experimentado, aí ele perguntou novamente, os 2 são iguais? Ah, não. Um é mais saboroso, é mais doce. Essa imagem simples pode nos levar a pensar o seguinte: eu só vou sentir Deus, só vou sentir a presença dEle na minha vida quando eu for até Ele. Se eu não me integrar nessa essência dessa fonte de amor, eu acho que Deus não existe. Quando as dificuldades aparecem, eu acho que Deus não existe. Como é que a gente faz então, né? Então, se eu não posso delimitar Deus, como é que eu vou participar dessa construção? Qual era o reino que aquele carpinteiro veio nos mostrar? O reino de Deus. Como é a construção desse reino. Muito bem. Muitas vezes, tem uma passagem em Marcos que diz assim, muitas vezes disse-me o Senhor, o reino de Deus está próximo. E aí vem as diversas interpretações, né? Tem muita gente esperando o fim do mundo, que o reino de Deus será quando acontecer o fim do mundo, não é isso? Nesta encarnação, eu já passei por pelo menos 3 fins de mundo, acho que vocês também, né? Ia acabar em 2000, 2012, o mundo ia acabar. E muitas pessoas entendem que para o reino de Deus se realizar, precisa acabar o mundo. E muitas pessoas sofrem, inclusive, com isso, ficam nessa expectativa. Agora existe aí uma outra data fatídica, né, que estão falando de 2019.
por que que as pessoas precisam viver esperando o fim do mundo para viver, construir o reino de Deus? Nós que estudamos essa doutrina sabemos que nós estamos num planeta que está passando por uma transformação e já está passando por essa transformação, passando num planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. E não é que o planeta em regeneração vai ser o paraíso. Não, né? Ainda não. Ainda teremos a presença do bem, mas talvez um pouco mais exposto do que as coisas do mal ou não tão boas. Que hoje no nosso planeta ainda se destaca muito algumas coisas, né? As coisas do mal se destacam muito mais do que as coisas do bem. Mas nós acabamos de ver aqui uma obra do bem, né? Acabamos de ver um filme aqui antes de começar. Olha como o bem existe, pulsante nesse nosso planeta, e é isso que constitui o reino de Deus, e que nós podemos participar dele. Então, quando alguém disser para você, o reino de Deus está próximo, fica tranquilo. Se você estiver construindo o reino de Deus, sim, ele está próximo. Mas não fique imaginando que está próximo porque vai acontecer um terremoto, um cataclisma, né? Vai surgir um vulcão. Não. A colocação do reino de Deus está próximo não tem a ver com distância, não tem a ver com temporalidade, tem a ver com sentimentos que nós trabalhamos e colocamos em nossas vivências. Jesus tem uma passagem que diz o seguinte: quando se vos disser, o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acredites, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Muito bem, e como é que a gente constrói esse reino de Deus dentro de nós? E para isso, eu vou pegar um texto do Emmanuel no livro Vinha de Luz, depois se alguém quiser dar uma olhada, número 177, que fala sobre a edificação do reino. Eu vou pegar algumas frases do Emmanuel para vocês verem como é que nós podemos construir esse reino de Deus em nossas vidas. Não é lá, nem acolá, nem esperar que aconteça, né? Já tem gente sofrendo porque diz que vai aparecer um planeta chupão, né? Que vai, tipo aspirador de pó, que vai tirar todo mundo que não está bom e vai ficar só o que está bom aqui. Então, muito cuidado com essas coisas, né? Muito cuidado com as barbaridades que a gente escuta e vê na internet e depois fica criando algumas neuras aí, né? A codificação tem lá suas obras, é lá que nós nos baseamos para tudo. Mas vamos ao que diz o Emmanuel no Vinha de Luz. Primeira frase dele diz assim: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime. Vejam, Emmanuel vai nos mostrar aonde está o reino de Deus, como é que a gente participa. Então não está nem na alegria excessiva que ensurdece. A alegria é a expressão, né, de comunicação que se encontra no espírito que se sente livre, que não tem peso. Mas fica uma pergunta aqui: o que te faz alegre sempre te faz feliz? Tudo aquilo que nos faz alegre nos faz feliz? Não, né? Muitas vezes nós nos alegramos, né? Rimos muito, mas aquilo que a gente está vendo ou aquilo que a gente está participando não me traz felicidade. Por quê? Porque eu tenho momentos felizes, né? Mas a construção do reino de Deus está na construção de uma existência feliz.
e a nossa existência não é somente essa passagem desta encarnação. Tudo que nós estamos fazendo aqui para a nossa existência eterna. Eu tenho um amigo meu, muito bem de vida, inclusive ele. Tem 2 filhas, tem tudo o que posso imaginar na casa dele. Tudo na casa dele é controlado no celular dele, ele controla tudo, liga, desliga, acende, apaga, tudo. É uma coisa fantástica. E viaja muito, sempre está viajando pelo mundo todo. Certa vez eu estava conversando com ele, ele me disse o seguinte, que ele vai conhecer um país, vai numa dessas atrações, e naqueles momentos que ele está ali, ele está alegre, está contente, está realizando algumas coisas. Mas quando ele volta para casa, ele se sente vazio. Veja, ele fica alegre, mas não fica feliz. E ele se preocupou com isso em relação às 2 filhas. Porque as meninas tinham absolutamente tudo que alguém possa querer. As 2 adolescentes. Tudo que alguém possa querer materialmente. E ele se preocupou com isso. E nesses sentimentos, e a gente sabe quando a gente está meio fragilizado, nessas voltas que ele tinha, que ele ficava mais triste, a gente sabe o trabalho que o plano espiritual faz com a gente. Olha, é para você repensar, repensa. Há cerca de 4 anos atrás, ele pegou as 2 filhas e falou para elas, nós vamos passar as nossas férias na Índia. A filha falou, nossa, que maravilha, conheceu o Taj Mahal, nossa, coisa linda. Levou. Só que ele levou as 2 para trabalhar nas obras de caridade da Madre Teresa de Calcutá. E a obra de caridade da Madre Teresa não fica num hotel 5 estrelas. Eles foram trabalhar, e quem se voluntaria e vai trabalhar lá tem que ficar morando na obra. Tem que ficar lá, porque a obra onde eles foram, as crianças, que são as crianças que nascem lá com qualquer problema de saúde, físico, elas são largadas na rua. Então essas obras, eles recolhem as crianças e trazem para esses abrigos. E foi para lá que ele foi com as filhas, comendo as mesmas coisas que todos comiam, ajudando a dar banho nas crianças, com as mais diversas dificuldades, e ficaram lá 30 dias. E ele me contou depois que quando chegou lá, que eles chegaram no aeroporto, e ele só contou para as filhas quando chegaram no aeroporto lá, onde eles iam. Imagine uma adolescente qual é a reação que tem, No mínimo ele vai assim, não, eu não mereço esse pai que eu tenho, Pô, mas por que a gente vem aqui? Mas a última vez que a gente conversou, depois que eles vieram, uma das filhas estava lá. E ela contava, com lágrimas nos olhos, como foi difícil se separar das crianças, depois de 30 dias. E ela, como adolescente, ela contava que, passado alguns dias do choque inicial, ela dormia junto com as crianças. Porque ela percebia o quanto aquele carinho, aquele amor, fazia bem para aqueles serzinhos. Mas o que ela veio perceber depois de 30 dias é o quanto ela estava sendo beneficiada. E ela conta que conheceu um monte de lugares, um monte de atrações, Disney, essas coisas todas, mas ela nunca voltou tão feliz quando dessa vez que ela veio de lá. Então, quando o Emmanuel nos recomenda aqui que a construção do reino de Deus não está na alegria excessiva que ensurdece, é sobre isso que ele está falando. E não é que ele está dizendo que a gente não pode ser alegre. Não, a gente deve ser alegre. Até para tirar essa imagem que tem algumas pessoas que acham que espírita é triste. Que espírita, não, vocês gostam de sofrer. Não,
a gente gosta de compreender quando a gente está sofrendo, porque, né, a gente quer ser feliz. Então, olha só. Mas Emmanuel nos diz também que também não está na tristeza que deprime. O Chico nos diz que nós estamos no mundo de provas e expiações, e aqui neste mundo, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Isso quer dizer o seguinte: todos nós vamos passar por momentos de dor. A perda de um ente querido, uma doença mais séria na família, mas o sofrimento eu vou levar por quanto tempo? Se eu buscar nesse Deus, nas mensagens de Jesus, a compreensão, o apoio do porquê que eu estou passando por aquilo, meu sofrimento vai ser talvez mais curto. Se eu me entregar à revolta, me entregar a pensamentos inferiores, isso vai fazer com que o meu sofrimento se torne ainda maior. Porque o Chico não diz que a dor vai passar. Ele diz que eu posso aliviar o sofrimento, né? E nessa doutrina, a gente fala muito de consolação, né? De encontrar a compreensão para trazer o consolo aos nossos espíritos. Então, olha só, felicidade, então, é um estado de espírito. E aqui, quando o Emmanuel fala isso, que não podemos também ter a tristeza que deprime, a gente tem que ficar muito alerta aos sinais que a tristeza profunda, intensa, traz na depressão. E depressão, gente, não é como algumas pessoas acham, isso aí é onda. Não. Depressão é uma doença, né? Tem diversos sintomas. Um dos sintomas é a tristeza sem motivo. Aquela tristeza que vai puxando. E às vezes por conta de uma ocorrência de dor, de uma perda, a gente entra nessa tristeza e vai até a depressão. Então o que o Emmanuel nos pede é que a gente busque no momento de dor a compreensão para que a tristeza não nos envolva de tal maneira. Essa é a primeira recomendação do Emmanuel. Depois ele diz o seguinte, né, que eu não posso ter nem a cegueira afetiva que jamais corrige, nem o rigor que resseca. Nós estamos falando da construção do reino de Deus, que Jesus diz que está dentro de nós. O que é essa cegueira afetiva? Nós, né, olhamos assim para todos os lados e a gente convive, né, com muita gente, e às vezes os pais querem que os filhos cursem a melhor escola, saindo da escola façam um curso de inglês, saindo do inglês vão para a natação, depois vão para uma aula de música e depois, sei lá, se bobear, tem um curso de culinária no final do dia. E não tem nada de errado em que os pais queiram o melhor para seus filhos, que busquem o conhecimento, que busquem o aprendizado. Mas, será que o futuro melhor para eles está só nisso, fora da tua casa, nessas situações? E aí, a cegueira afetiva eu coloco um monte de coisas em cima das pessoas que convivem comigo, materialmente falando, e não me faço presente na vida dessas pessoas. E tem um escritor libanês, o Khalil Gibran, né, que ele tem um poema que é muito bonito, mas o trecho inicial dele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, né, mas são filhos e filhas da ânsia pela vida. Eles não vêm de ti, mas através de ti. E a gente vai encontrar, e a gente encontra no Livro dos Espíritos, essa passagem, que o que nos será cobrado, né, no plano espiritual?
O que fizestes com os espíritos que eu coloquei sobre a sua responsabilidade? Então, essa cegueira afetiva é a cegueira que não corrige, que não dá caminhos, que não orienta, que acha que tudo se resolve na lanchonete do shopping. E eu estou falando em relação aos filhos, mas também em relação àquelas pessoas que convivem conosco, os nossos pais, os nossos avós. Eu acho que eu preciso estar presente na vida do meu pai e da minha mãe, no dia do pai, no dia das mães, no Natal, dando presentes. As pessoas nos querem presentes. Eles querem nos sentir, que a gente manifeste efetivamente o sentimento pelo outro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse cegueira afetiva, porque a cegueira afetiva não nos deixa enxergar a real necessidade do espírito que está convivendo conosco. E a gente acha que dando coisas, eu estou resolvendo tudo. E a gente sabe que não é assim. Porque depois, quando eu não tiver para dar alguma coisa, como é que faz? Eu serei cobrado por isso. Eu sempre digo que os pais hoje deveriam se preocupar muito menos em deixar heranças e muito mais em deixar legado e valores para os filhos. Isso é que faz espíritos que vão transformar esse mundo. E nessa mesma frase, o Emmanuel diz, nem no rigor que resseca. O extremo disso é, eu estabeleço regras rígidas, comportamentos tão automáticos, né, que não permito que as pessoas deixem fluir os sentimentos. Eu não me aproximo. Eu tenho 2 filhos, né, meus meninos, né? Um tem 30 e um tem 27. E desde sempre, nós 4 em casa, a gente sempre teve o hábito de se beijar. Quando vai se despedir, quando chega. E meu filho estudava no interior. E eu levei algumas vezes ele até a rodoviária para pegar o ônibus. E meu filho já é mais avantajado, já é um homem quase 2 metros, né, forte. E eu beijava quando ele ia partir. As pessoas olhavam com uma cara do tipo, olha só esse cara de cabelo branco. Mas sabe o que isso mudou dentro de mim? Nada. Porque o mais importante para mim era demonstrar o meu amor pelo meu filho. Demonstrar o carinho. E a gente continua fazendo assim até hoje. Então, às vezes o rigor, esse rigor que resseca, é a nossa preocupação excessiva com o que será que vão falar de mim? O que será que o outro está olhando? O que será que vão pensar? Demonstrar sentimentos independe do que o outro pensa de você. E às vezes eu estabeleço regras tão rígidas, do tipo, eu sou o pai, eu sou o poderoso, os meus filhos estão ali. E essas regras nos afastam. E depois a gente não se reconhece. E isso serve, e aí, vejam, nós construímos o reino de Deus dentro de nós, não dentro do outro, para essa nossa construção. Eu falo em relação sempre aos nossos pais, aos nossos avós, porque a gente às vezes esquece que tem outra ponta da ponte, né, da vida. E a gente esquece que algum dia essas pessoas nos conduziram, nos deram a mão, ouviram. E aí, como a gente tinha a imagem da nossa mãe como a rainha do lar, a imagem do nosso pai como o poderoso e que ele fazia tudo.
Aí chega um momento da nossa vida que essa mulher começa a implicar com algumas coisas que não implicava antes, né? Começa a ficar mais ranheta com algumas coisas. Esse homem, aquele homem que era a minha referência, ele começa às vezes a ficar quietinho num canto, ou pergunta a mesma coisa várias vezes, ou repete a mesma história várias vezes. Mas o que meu pai e minha mãe fizeram para estar assim? Fizeram alguns anos a mais, só isso. E ninguém nos preparou para esse momento. E se eu não criei vínculos afetivos, eu fico distante. Eu esqueço que muitas vezes esse pai e essa mãe nos ouviu repetir e repetiu histórias para nós diversas vezes. E agora eu não tenho paciência para isso. Então, quando o Emmanuel nos alerta para que eu tenha que, não posso ter o rigor que resseca, é para que eu crie vínculos, que eu crie essas ligações afetivas, porque elas vão se estender por essa encarnação e por todo depois também. Porque senão, amanhã, pode ser que ele ou ela tenham partido para o plano espiritual e eu tenha ficado com aquela vontade, aquele sentimento de que, puxa vida, eu queria ter dado um abraço. Puxa vida, eu queria ter ouvido ele mais uma vez. Queria ter feito um carinho naquele cabelo branco. Faça agora. Nosso querido amigo André Luiz nos diz que quando ele estava trabalhando lá no nosso lar, quando as pessoas recuperavam um mínimo de consciência de estarem desencarnados, o que mais doía era a consciência de ter desperdiçado mais uma encarnação e não praticar o amor. Não podemos deixar que esse rigor de conceitos ou preconceitos que a gente traz não nos deixe, nos afaste. Qual a última vez que você abraçou a pessoa que vive com você lá na sua família, na sua casa? Mas abraço não é aquela coisa de ano novo que às vezes surge em família. Eu sei que aqui ninguém acontece isso, né? Briga o ano inteiro no ano novo, ai, feliz ano novo, né? Aquela encostadinha assim e sai. Abraço, como diz uma escritora, é coração com coração, tudo isso embrulhado em braços. Tem que ter sentimento. Eu tenho esse sentimento? Ou eu sou tão rigoroso e acho que eu não posso manifestar o amor por quem convive comigo? Não posso abraçar, não posso beijar, não posso sentar para conversar. Aí está a construção do reino de Deus. E o Emmanuel continua dizendo assim, que eu não posso nem estar no absurdo afirmativo do que é o dogma, e nem no absurdo negativo da vaidade. Olha só, vamos tentar entender isso. O afirmativo do dogma é: eu me considero o dono da verdade. Então, assim, o que eu digo é verdade. Dogma é assim, né? É isso. Aceita que dói menos, né? Não discute. É isso. Eu não admito trocar ideias. Aliás, tem algumas pessoas que dizem, né? A gente conhece pessoas que dizem assim: não, eu sou uma pessoa que adora trocar ideias. Desde que você troque a sua pela minha, estamos tudo certo, né? Então, essa colocação do afirmativo do dogma é para que eu entenda que o outro pensa de maneira diferente de mim, vive de maneira diferente de mim. E não é porque ele pensa, porque ele vive, que ele está errado e eu estou certo. Tem uma frase que diz o seguinte, que nós vivemos num mundo de espíritos diferentes, em diversas escalas evolutivas.
E diz que essa diferença nos enriquece, mas é o respeito que nos fortalece. Então, se o outro pensa diferente de mim, vive diferente de mim, tem uma família que é diferente da minha, eu não sou melhor do que o outro. Não sou eu que estou certo e ele está errado, nem ele que está certo e eu que estou errado. Somos diferentes. Então, o dogma afirmativo é quando eu não respeito a diferença. Eu acho que só o que eu penso é que é o certo. Quem pensa diferente de mim está errado. E isso é que cria e alimenta preconceitos na nossa sociedade. Não compreender o outro. Não deixar que o outro viva a sua vida. Achar que o outro tem que viver no meu modelo de vida. E nesse mundo em transformação, isso hoje é muito latente. E quando eu me coloco acima de todos, eu me torno preconceituoso. E aí ele diz também que também não o absurdo negativo da vaidade. Porque o Emmanuel nos coloca isso. Porque a vaidade, e aqui não tem nada de errado em sermos vaidosos. Ou seja, querer me cuidar, né, estar bem, estar cheirosinho, né, tudo limpinho, bonitinho. O Emmanuel sempre nos diz assim, o excesso, o excessivo. Porque a vaidade, quando se torna radical, se torna excessiva, tem a ver só com aparência e não com essência. E o Emmanuel nos diz ainda, né, nos chama porque a gente pensa o seguinte, não tem nada de errado você se cuidar. E isso não tem a ver com, algumas pessoas falam assim, não, mas eu sou muito vaidoso porque isso mantém a minha autoestima elevada. Isso não tem a ver com autoestima, né? A vaidade, ela nos enche, né? A gente se sente, mas é como se a gente fosse uma bolha de sabão, né? Fica aquela coisa bonitinha, às vezes até colorida, grande, mas é tão vazio que estoura. E se nós nos apegarmos a isso, e a gente tem muitos exemplos disso, eu começo a achar que o outro, porque não é vaidoso como eu, né? O outro, porque não segue as tendências de vida como eu sigo, está errado, né? A moda agora, se surgir na televisão, chocolate faz bem. Se você comer 20 barras de chocolate por dia, você vai ficar bem. Gente, é brincadeira isso, tá? Vamos falar que, olha, lá na casa espírita me falaram, eu comecei a comer chocolate. Mas muita gente vai começar a comer chocolate, não vai? Quantas modas surgem na televisão, né, por aí, nos Facebooks da vida, e as pessoas entram. Aí passou 2 dias, a pessoa fala assim, chocolate faz mal. Aí você para de comer chocolate. Bonito mesmo é ter um corpinho, né, magrinho. Aí todo mundo começa a entrar numas dietas, né, as milagrosas, né, malucas da vida. Porque isso está no ser aparente e não no ser vivente, na essência do ser. Então isso não contribui para que eu construa esse reino de Deus. Um outro ponto que Emmanuel nos diz é o seguinte, a construção do reino de Deus não está nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, e nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma. Muito bem, vamos entender o que o Emmanuel está querendo nos dizer, para a gente poder ver o que a gente faz. Obras sem fé que viram pó. Vamos pegar aqui um exemplo de uma parábola de Jesus. A parábola do bom samaritano. Resumidamente, lembram disso? Vinha um homem descendo de Jerusalém e foi atacado por ladrões e ficou lá jogado. Foi roubado, né, ficou lá.
Aí vinha descendo um sacerdote, olhou o homem e fez o quê? Seguiu em frente. Atrás dele vinha um levita que olhou para o homem e foi embora. Não é isso? Vou pegar nesse ponto. O levita é o cara que tinha a chave do templo, vamos dizer assim. Era aquele cara que trancava, abria o templo, parava tudo. Esse era o levita. O sacerdote, que era o cara que dizia para ele o que é bom no mundo, como é que a gente cresce e tudo mais, passou, olhou para aquilo e foi embora. O que ele fez? Aquilo que ele foi embora. Porque aquilo que ele acreditava, a fé que foi ensinada a ele, não dizia para ele ajudar aquele cara que estava caído no chão. Então, o exemplo da fé, ele viu no sacerdote. E isso é uma fé, né, sem obras. É uma obra sem fé. Fé sem obras é a estagnação da alma, diz o Emmanuel. Vamos pegar mesmo o samaritano aí. Se o sacerdote, que era um entendido, que conhecia todas as leis, todos os escritos, né, dos profetas, tivesse parado, ajudado, feito alguma coisa por aquele que estava no chão, com certeza, quem viesse depois dele, que tivesse ouvido ele falar lá no templo, iria seguir o exemplo. Então é disso que o Emmanuel nos fala na nossa construção do reino de Deus. Não adianta eu dizer que tenho fé, se eu não faço nem o amor ao próximo. E naquelas passagens anteriores que a gente comentou aqui, lá se manifesta o amor ao próximo. Na família que o amor ao próximo está mais próximo para você praticar. E o Emmanuel nos diz que a construção do reino de Deus não está nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, e nem no ideal de elevação sem movimento, que é a ociosidade brilhante. O que é o movimento sem ideal de elevação? Não adianta nada a gente fazer todos os cursos estabelecidos pela doutrina espírita. Ler todos os livros, saber citar a pergunta do livro dos espíritos do assunto. Se eu não tiver aqui dentro, para que eu estou estudando? Para que eu estou buscando conhecimento? Eu estou buscando isso porque eu preciso disso para o meu crescimento espiritual. Então, o que ele diz? Movimento sem ideal de elevação é isso. Você tem um Deus ou uma doutrina cheia de pó na sua casa. Você tem todas as coleções, você tem as obras básicas do Espiritismo, tem todos os romances que você possa imaginar. Mas para que te serve aquilo? Se você não entende que aquilo é para te ajudar a crescer espiritualmente, isso é um movimento sem ideal de elevação. Ele diz assim, o ideal de elevação sem movimento. É a mesma situação. Eu li, entendi que é aquilo que eu preciso para crescer espiritualmente. E faço nada com isso. Não ajudo ninguém, não participo de obra nenhuma, não amo ao próximo. Então assim, eu tenho conhecimento. Sei que esse conhecimento é para minha elevação espiritual, mas não conheço, não coloco ele em prática. Isso não ajuda na construção do reino de Deus. Nem na cabeça excessivamente voltado para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, e nem em pés chumbados no chão do planeta, diz o Emmanuel. O que é a cabeça excessivamente voltada para o firmamento? É aquilo do radicalismo religioso. Eu acho que, lembra que eu falei dos 7 céus, dos 9 céus, dos 11 céus, né? Tudo que é bom está
lá. E eu fico tão preocupado em frequentar 24 horas por dia um templo religioso. E esqueço da minha vida na maior escola que eu tenho para aprender espiritualmente, que é a minha família. Nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta. É quando a materialidade me preenche. Eu não preciso de espiritualidade. Eu tenho tudo. Lembra do meu amigo? Se eu pensar materialmente, ele não precisa de nada. Mas ele se sentia absolutamente vazio. E ainda bem que ele... Então nem os pés nossos não podem estar definitivamente chumbados, é que nos chama. Então, que eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser mais pai, mais mãe, mais filho, mais filha, mais irmão, mais amigo. Porque aí eu compreendo que os meus sentimentos, nessa minha convivência, por mais que eu tenha, eu compreendo que eu preciso ser, estar presente na vida dessas pessoas. Bem, o reino divino, né, diz aqui, não será concretizado na terra por atitudes extremistas. É isso que diz o Emmanuel. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. Então não está em atitudes extremas. Você não conquista serenidade em atitudes extremas, paz em atitudes extremas. O reino está no meio, não nos extremos. Mas não é no meio acomodado, né? Você não fala assim, então beleza, então vou ficar quietinho aqui, né? Não incomodo ninguém, ninguém me incomoda, eu estou construindo o reino de Deus. Não está não. Você está acomodado mesmo, né? Eu tenho é que viver intensamente os sentimentos com as pessoas que convivem comigo. Eu tenho que colocá-los para fora, vivenciá-los e não escondê-los. Bem, o Emmanuel ainda nos diz o seguinte: não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Quando eu me preocupo demais com o meu passado, com o dia de ontem, eu trago muitas vezes remorsos, arrependimentos, né? Eu trago angústia para o meu ser. Algum de nós pode resolver qualquer coisa que aconteceu na nossa vida um ano atrás? Aquele acontecimento você não muda mais, já aconteceu. Não vamos nem um ano atrás, né? Ontem. E ele pede também que a gente não se preocupe com os prováveis obstáculos do amanhã, porque vamos ter dificuldades sim na jornada ainda. Porque quando eu me preocupo demasiadamente com o amanhã, eu fico ansioso. Isso me traz ansiedade. E nem a angústia, nem a ansiedade me permite estar equilibrado. E o reino de Deus está no equilíbrio. Essa construção que nós temos que fazer está em equilíbrio. Lucas, capítulo 17, diz o seguinte: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Muito bem, se o reino de Deus é essa construção interna, e na casa espírita a gente fala muito, né, da reforma íntima, não é isso que a gente fala muito? Por que a gente fala da reforma íntima? Porque eu tenho que mexer com o que eu tenho aqui, para construir esse reino de Deus. Mexer com os meus sentimentos, né? E muitas vezes eu não quero, porque isso, quem fez reforma, né? Quem faz reforma em casa sabe a bagunça que faz, né?
se mexe com coisas que às vezes você não queria mais ver. Mas a reforma íntima também é assim. Para que eu construa o reino de Deus, eu preciso me reformar intimamente. Eu preciso mexer nesses meus sentimentos. Nesses meus sentimentos que às vezes me mantêm com preconceitos, às vezes meio enrustidos. Porque às vezes, se nós estivermos numa sala com um grande número de pessoas e perguntar, quem daqui é preconceituoso? Você acha que alguém levanta a mão? Não, né? Mas aí senta na frente da televisão e a primeira cena meio diferente para ele, ele já carimba a pessoa, já fala. Ou fala com o outro. Porque esse é uma outra coisa que faz parte da nossa reforma íntima. Existe um estudo que diz que nós falamos por dia, média, 2.250 palavras. Talvez a gente conheça algumas pessoas que falam 10 mil, né? Mas tudo bem. Na média, 2.250, né? Aquelas pessoas falam assim, nossa, essa pessoa fala mais do que a mulher da cobra. Lembra que falam isso, né? No interior fala muito isso. Nessas palavras, Emmanuel nos diz o seguinte, que as palavras são as engrenagens que nos movimentam encarnados nessa criação, nessa elevação espiritual. Como é que será que está a nossa engrenagem? Será que está enferrujada? Para que eu estou usando as minhas palavras? E eu só vou conseguir modificar as minhas palavras, mudando o que eu tenho aqui dentro. Por isso é que a gente diz muito, vigiai e orai. Vigiai os vossos pensamentos, que vem do pensamento, encontra o seu sentimento no coração e você solta a palavra. No nosso mundo hoje, existe um hábito que eu considero horrível, que é o hábito de falar palavrão, não é? Parece que ficou um negócio normal, na televisão se fala palavrão. Né? E aí você pergunta, mas por que falar isso? A pessoa fala assim, não, mas foi falado, mas é com carinho. Mas não dá para você falar uma palavra de carinho, né? Tem que ser um palavrão. O palavrão sempre vem carregado com uma energia, com uma vibração ruim. Então vejam, quando eu começar realmente a sentir que o reino de Deus está dentro de mim, essa vibração, essa energia não sairá mais de mim. Mas para isso eu preciso mexer aqui dentro. Eu preciso me reformar. Como é que está a construção do reino de Deus dentro de cada um de nós? Como será que eu pensava a respeito de alguns assuntos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Porque às vezes a gente faz essa pergunta e a pessoa fala assim, puxa vida, não melhorei nada, né? Estou vindo aqui no centro já há 30 anos. Todos nós melhoramos, sim. Às vezes a melhora é isso, mas é uma melhora. Mas é por isso que tem o vigiar e orar. Porque não é você vigiar e orar, é vigiai a vida do outro e orai para que a sua seja boa, né? Vigiai os vossos pensamentos. Então, se a gente começar, a gente vê algumas situações no nosso mundo, e talvez a gente hoje reaja diferentemente do que a gente reagia há 5 a 10 anos atrás. Por quê? Porque a gente já aprendeu muita coisa, porque a gente já modificou muita coisa nessa reforma. Aquele jovem carpinteiro, lembra dele? Ele realmente fundou um reino. E um reino que 2017 anos está aqui, está dentro de nós. E que depende de cada um de nós construir cada vez alicerces mais fortes nesse nosso reino dentro de nós. Nessa nossa encarnação, nós temos encontros, reencontros e muitos desencontros. Não é isso que acontece? Mas exatamente nesses encontros, nesses reencontros e nesses desencontros que a gente modifica os nossos sentimentos. Que a gente começa a pensar diferente a respeito do outro.
que o outro é diferente de mim, não porque ele é pior, não porque ele é melhor, porque ele é diferente, porque ele pensa diferente. Mas todos somos filhos de uma mesma fonte criadora, que é Deus, inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. E aí eu queria relembrar dos nossos 2 copos de água. Você já experimentou Deus na sua vida? Como que eu vou experimentar Deus? Através do Evangelho do Mestre Jesus. Quando eu começo a modificar o que eu tenho aqui dentro, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu estou sentindo a doçura da divina presença. A paz. Quando você consegue, no momento de extrema discussão, se manter equilibrado, não estoura mais, né? Não fala mais aquele palavrão. Você levanta de madrugada para tomar uma água, e aí você dá com o joelho na quina da cama. Nós, como já somos espiritualizados, vamos pensar assim: graças a Deus eu não caí. Não é isso que a gente pensa? Pensa bem o que é que você fala naquele momento. Ou se você não fala para não acordar o outro, o que que você pensa? Olha só quanto trabalho nós temos que fazer ainda nessa nossa reforma íntima. O Herculano Pires, no livro O Reino, tem um trecho lá que ele diz o seguinte: o que pensa que o reino de Deus está longe, terá que andar muito para encontrá-lo. Mas o que sabe que o reino de Deus já está aqui mesmo, ao nosso lado, já o traz dentro de si. Ai, porém, do que pensar que o reino de Deus já está nele e deixar de buscá-lo. Senão nós podemos pensar: ah não, ó, já estou bem nessa encarnação, já conquistei o reino de Deus, já mudei todos os sentimentos, essa noite eu vou dar uma topada na cama só para provar que eu não penso mais aquilo. A nossa evolução é constante. Nosso trabalho é incessante. Então, para que a gente cresça e para que a gente evolui. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Qual é a nossa responsabilidade na construção desse reino? Toda. Você não constrói o reino de Deus dentro do outro. Você constrói o reino de Deus dentro de você. Mas Vicente, com esse mundo aí fora do jeito que está, com essas notícias na televisão, as pessoas querendo se explodir, como é que eu vou construir o reino de Deus? Dentro de você. Nós convivemos com pessoas nesse mundo de provas e expiações, se tivemos a bênção de conviver, que vivia com o reino de Deus aflorando. Quem não lembra do Chico? O Chico vivia num planeta diferente do nosso? Não. No nosso, né? Com todas essas coisas acontecendo. E ele tinha uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade que transmitia ao outro. Transmitia àqueles que iam lá desequilibrados, em sofrimento, em dor, porque o reino de Deus, muito provavelmente, dentro dele já estava com alicerces muito mais fortes do que os nossos ainda. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero encerrar pedindo a Deus e a Jesus que nos ajude nessa nossa construção, que nos proteja nessa nossa caminhada, que o Mestre seja aquela luz que vai nos iluminar, porque a gente não tropece nas pequenas pedras da jornada, não nas grandes. E eu peço realmente que Jesus nos abençoe, nos acompanhe hoje e sempre nessa nossa jornada.
Graças a Deus, graças